Olá, aqui é a Helga, do canal Desde Espanha, publicando unicamente no canal Limes Germânicos até o dia 26 de outubro, quando o YouTube levantar a censura de 3 meses que me impôs ao meu canal principal. Este último 20 de agosto de 2020, recebi um correio eletrônico do Patriarcado Católico Bizantino na pessoa do Bispo Timóteo, pedindo minha colaboração no sentido de enviar aos meus contatos no Brasil as 2 cartas anexas de apelo aos bispos brasileiros. E é com satisfação que venho, através deste vídeo, ler para minha audiência no YouTube a segunda das 2 cartas, pedindo sua ajuda no sentido de divulgar ao máximo este vídeo, compartilhá-lo em suas redes sociais e fazê-lo chegar inclusive a seu bispo no Brasil. Passo agora à leitura da segunda carta. Um apelo aos bispos brasileiros para se mobilizarem espiritualmente. Um texto ampliado. Prezados bispos brasileiros, dirige-se a vocês o Patriarcado Católico Bizantino, uma comunidade de monges, sacerdotes e bispos que vivem em mosteiros. O Patriarcado Católico Bizantino surgiu da necessidade de defender as verdades cristãs fundamentais contra as heresias e a apostasia. O Patriarcado Católico Bizantino não reconhece o pseudo-papa Bergoglio e não está subordinado a ele, já que, de fato, toda a Igreja Católica encontra-se em estado de sede vacante. Essa é a realidade. Por quê? Porque um herege e idólatra não pode ser um papa válido. Isto é compreensível para todos. Não é necessário que tenham um doutorado em dogmática. Recentemente, o Patriarcado Católico Bizantino reagiu com suas videocartas aos atos malignos cometidos por bispos traidores na Bielorrússia, com o objetivo de derrubar o presidente bielorrusso. Vídeo em inglês. O presidente Lukashenko, o único em toda a Europa, se opôs à coronapsicose globalizadora, assim como o presidente de seu país. Dessa forma, ele provocou um ataque das forças da mundialização nos bastidores que, em cooperação com o episcopado católico traidor, tentam depô-lo e estabelecer um governo globalizador. Em primeiro lugar, o Patriarcado Católico Bizantino tem como finalidade proteger os ensinamentos ortodoxos da Igreja contra as heresias atuais e contra a desmoralização atual e, portanto, responde aos crimes do Vaticano apóstata, liderado por Bergoglio. Publicamos dezenas de vídeos e artigos sobre o assunto durante seu pseudo-pontificado. Bergoglio entronizou o demônio Pachamama na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Deste modo, atraiu a maldição sobre toda a Igreja Católica, que permanece em silêncio sobre o assunto. De fato, o aprova e expressa sua aprovação diariamente na liturgia, mencionando a união com este pseudo-papa. Isto faz cair uma maldição sobre todo bispo e sacerdote que proclama publicamente essa união com o traidor a Cristo e à Igreja. Bergoglio legaliza passo a passo a sodomia na Igreja e encobre a rede homossexual nos postos mais altos. Isso foi corajosamente apontado pelo arcebispo Carlo Maria Viganò há 2 anos, e ao mesmo tempo ele pediu a Bergoglio que renunciasse. O arcebispo Viganò mostra as raízes do atual estado da Igreja que remontam ao Concílio Vaticano II. Seria de esperar-se que após sua apresentação pública, cada bispo católico se unisse a ele, e não apenas internamente, mas também publicamente. Infelizmente, devido à covardia do episcopado, não foi exercida a pressão necessária sobre o apóstata Bergoglio, de modo que ele permanece no cargo ilegalmente e não permite uma verdadeira renovação e reforma da Igreja. Nesta situação, cada um de vocês está diante de uma decisão importante. Ou se colocará na defesa de Cristo e do Evangelho, o que o arcebispo Carlo Maria Viganò fez com coragem, ou se colocará em defesa do anti-evangelho, das heresias, da imoralidade e, portanto, também do Papa Bergoglio. É chocante encontrar 152 bispos no Brasil que atacaram o presidente católico que está conduzindo a nação em direção
aos valores morais e cristãos. Oxalá haja outros 152 bispos que na atualidade deixem de mencionar o visivelmente herege e apóstata Bergoglio na liturgia. Não haverá nenhum só bispo verdadeiramente católico no Brasil que assuma com coragem a defesa de Cristo e seu evangelho diante da corrente herética e da apostasia. Queridos servos e apóstolos de Cristo, como vocês se sustentarão diante do julgamento de Deus? A quem vocês servem realmente? A Deus ou ao diabo? De quem vocês servem também receberão recompensa ou punição eterna. Cada um de vocês tem um báculo pastoral, mas defende seu rebanho dos lobos devoradores como um corajoso pastor? Ou, com seu báculo de autoridade, mata o último sacerdote verdadeiramente católico? Os bispos que se opuseram ao presidente brasileiro, ou aqueles que não cumprem seu dever de proteger o rebanho, estão envolvidos na preparação da autodestruição da Igreja e da nação brasileira e, de fato, aprovam. 1. A ideologia globalista de gênero imposta às crianças nos jardins de infância. Essa ideologia promove a loucura de que um menino não é um menino e uma menina não é uma menina. As crianças são submetidas a terapias hormonais e, posteriormente, a cirurgias de mudança de sexo. Estes são crimes aterrorizantes contra a geração jovem. 2. A promoção da educação sexual desmoralizadora nas escolas, que também foi aprovada pelo inválido Papa Bergoglio durante o voo de volta do Panamá. 3. O estabelecimento das chamadas leis antidiscriminatórias, que na realidade discriminam toda a sociedade e privilegiam a casta dos homossexuais. Trata-se do estabelecimento de uma homoditadura. 4. A subordinação do Brasil à coronapsicose e seu apego à quarentena artificial mundial, embora tenha sido condenada por autoridades médicas de vários países. 5. A imposição da nociva vacinação. Bill Gates, o principal propagandista da vacinação e da redução da humanidade, disse com relação a isso: se fizermos um grande trabalho com as vacinas, poderíamos reduzir a população mundial em 10 ou 15%, ou seja, em 1 bilhão de pessoas. Mas seu objetivo final é o genocídio de 6 bilhões de pessoas. Este genocídio é de fato apoiado por cada bispo brasileiro que se opõe ao presidente e está em união com Bergoglio. 6. A introdução de uma perigosa vacina de RNA mensageiro. De acordo com verdadeiros especialistas médicos, essa vacina modifica o código genético humano, o que tem consequências catastróficas. Além disso, as novas vacinas planejadas contra o Covid-19 são o primeiro passo para a implantação de chips. A pessoa que recebe um chip é privada de seu livre arbítrio e torna-se um biorobô. Segundo a palavra de Deus, será lançada no lago de fogo junto com o falso profeta. Apocalipse 19, 20. Para a realização deste genocídio planejado, tanto físico como espiritual, servem bispos e sacerdotes liberais que não permitem proclamar o Evangelho e seguir o verdadeiro caminho do arrependimento. Se o bispo católico hoje em dia permanece leal e silencioso sobre este processo suicida, ele será responsável pelo genocídio planejado, mas também por não alertar sobre o espaçoso caminho que leva à perdição. Quanto à teologia da libertação, vocês sabem muito bem que foi gerada no laboratório dos teólogos alemães e que é um grande engano. Não conduz à essência do Evangelho, que é o verdadeiro arrependimento, o perdão dos pecados e a salvação eterna. O único libertador da escravidão espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 42. A teologia da libertação não aborda a questão da libertação da escravidão do pecado. Até que ponto chegaram seus inspiradores, os teólogos alemães, com suas especulações? Nós o vemos no Cardeal Marx e na Conferência Episcopal da Alemanha. Hoje, eles já estão promovendo casamentos homossexuais diretamente nas igrejas cristãs.
Esse cristianismo apóstata não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo sobre a verdadeira luta contra a mentira e o pecado. É um caminho para o inferno. Achamos que é muito claro para a maioria de vocês, queridos bispos, que as raízes do estado catastrófico da Igreja, que culminou em Bergoglio, remontam ao ponto de inflexão espiritual que ocorreu no Concílio Vaticano II. O respeito a outras religiões é, em essência, respeito aos cultos pagãos e seus demônios e um total desprezo a Deus e um pecado contra o primeiro mandamento. As heresias contra a fé trazem como consequência a decadência moral. Bergoglio promove a homossexualidade e o transexualismo, beijando os pés desses pervertidos e mantendo constantes reuniões com eles. Ele encobre a rede homossexual nos postos mais altos da Igreja. O resultado foi também a entronização do demônio Pachamama na Basílica de São Pedro. Pouco depois, Bergoglio declarou uma quarentena programada e ordenou o fechamento de todas as igrejas da Igreja Católica em consonância com as políticas globais da nova ordem mundial. Nisso, ele se adiantou inclusive às medidas do governo. Assim, as igrejas, durante a Semana Santa, foram fechadas. Quanto à quarentena global, o presidente brasileiro chamou-a, com razão, de histeria. O presidente bielorrusso também a chamou de coronapsicose. Na realidade, morreram menos pessoas por causa do coronavírus do que por causa da gripe comum. A quarentena tinha por finalidade o colapso econômico e a manipulação psicológica para impor às pessoas as vacinas com microchips como a única solução na segunda fase, que fazem parte do plano de genocídio para 6 bilhões de pessoas. É chocante que o Vaticano tenha publicado recentemente 2 documentos que propugnam a vacina para todos. Isto, na verdade, significa a implantação de chips, o genocídio em massa e o Lago de Fogo. Este é o crime mais grave contra Deus, contra a Igreja e contra a humanidade. A essência do papado é a proteção da fé e da moral e a proclamação do Evangelho da salvação. Mas o Vaticano apóstata de Bergoglio proclama o contrário. Empurra as pessoas por um caminho largo que leva à perdição. São Mateus 7,14. No que se refere tanto à quarentena quanto à Covid-19, com a pseudo-solução na forma de vacinação, verdadeiros especialistas em virologia, bacteriologia e epidemiologia advertem radicalmente contra a vacinação e consideram que a quarentena é prejudicial, porque reduz a humanidade da população. Ver Conferência Internacional de Médicos em Madrid, em 25 de julho de 2020. Quanto ao Sínodo da Amazônia, não levou ao arrependimento, mas à apostasia. Promove ritos pagãos que adoram os demônios. Esta é uma profanação grave e levanta dúvidas sobre a validade da liturgia. Caros bispos brasileiros, vocês sabem muito bem que hoje em dia, mesmo que Bergoglio abdicasse ou morresse, um Bergoglio número 2 ou número 3 seria promovido como seu sucessor para transferir gradualmente a Igreja para a religião satânica da nova era, como planejado pelos arquitetos da nova ordem mundial. Nesta situação, a única solução para renovar a Igreja é separar-se da apostasia. Isto não é cisma, é salvação. Não podemos unir-nos à heresia e à apostasia para que se preserve a integridade da estrutura externa da Igreja e ir para o inferno em virtude da obediência ao homem que serve ao Anticristo. Jesus diz claramente: em uma casa serão 3 contra 2 e 2 contra 3. Eu não vim para trazer a paz falsa, mas separação. São Lucas 12:51. Levem em conta que a Igreja encontra-se em situação de sede vacante. O Papa é um herege, ninguém deve obedecer-lhe, conforme Gálatas 1:8-9 e a bula dogmática cum ex apostolatus officio. Haverá pelo menos 3 bispos diocesanos no Brasil que deixarão de mencionar o servidor do Anticristo e levantarão corajosamente suas vozes a favor
do arcebispo Viganò? Recordamos-lhe, em seu sínodo de 8 bispos, em 14 de outubro de 2019, o Patriarcado Católico Bizantino elegeu o arcebispo Carlo Maria Viganò como cabeça da Igreja em uma situação extraordinária. Ele não o antecipou e não esteve presente. Nessa situação, ele nem sequer podia aceitar essa eleição, porque não se haviam criado as condições. Será que pelo menos 3 bispos no Brasil criarão essas condições, deixando de mencionar Bergoglio na liturgia, aproximando-se abertamente de Viganò e dando-lhe, assim, a oportunidade de aceitar a eleição? Deus lhes está proporcionando, caros bispos do Brasil, a oportunidade de apoiar corajosamente o arcebispo Viganò para que o Brasil se torne um lugar de renovação da Igreja e de resgate da instituição do papado. Repetimos, Bergoglio, sendo um herege, não é um papa válido. As palavras de Jesus sobre o pequeno rebanho se aplicam a esta situação. Isto criará as condições e proporcionará a oportunidade para que todos os bispos, sacerdotes e fiéis verdadeiramente católicos possam sair da atual Babilônia bergogliana e unir-se à base do Renascimento sob os auspícios de um Papa legítimo. Isto trará bênçãos para a Igreja. Bergoglio atrai uma maldição sobre a Igreja e o mundo. Repetimos, há condições extraordinárias e, portanto, é preciso escolher uma solução extraordinária. Ao mesmo tempo, caros bispos, o Patriarcado Católico Bizantino pede-lhes que transmitam a mensagem sobre a mobilização espiritual, a qual também encorajamos todos os cristãos nos Estados Unidos. A essência da mobilização espiritual é que cada participante dedica 1 hora por dia à oração e 1 semana a cada 4 semanas une-se ao plantão de oração, em cujo marco de referência tem sua hora designada. Os 4 plantões, 92 pessoas, que mantêm a oração ininterrupta, formam a unidade de combate. 10 unidades de combate, 920 pessoas, formam um batalhão. 10 batalhões formam o regimento, ou seja, 9.200 pessoas. 10 regimentos compõem a divisão, ou seja, 92.000 pessoas. E 10 divisões compõem o Exército Nacional, ou seja, 920.000 pessoas. Queridos bispos, Deus também dá ao Brasil este meio de reavivamento espiritual. Adotem-no e encorajem os sacerdotes e fiéis a usar este meio para alcançar o renascimento da fé e a salvação nesta era apocalíptica. Apliquem o modelo para os Estados Unidos no Brasil. Assinado Elias, patriarca do Patriarcado Católico Bizantino. Metódio, bispo. Timóteo, bispo. Bispos secretários. Em 18 de agosto de 2020. O Patriarcado Católico Bizantino é uma comunidade de monges, padres e bispos que vivem em mosteiros. O Patriarcado Católico Bizantino é presidido pelo patriarca Elias com 2 secretários bispos, Timóteo e Metódio. O Patriarcado Católico Bizantino surgiu da necessidade de defender verdades cristãs fundamentais contra as heresias e a apostasia. O Patriarcado Católico Bizantino não reconhece o pseudo-papa Bergoglio e não está subordinado a ele. E assim termina essa carta ampliada, e eu reitero meu pedido de auxílio na máxima divulgação deste vídeo, através do compartilhamento em suas redes sociais e também para fazê-lo chegar, inclusive, a seu bispo no Brasil. Na descrição deste vídeo, os links a que se refere esta carta. Obrigada.